Então, gente, o mais importante de uma sessão de cuidados com a pele é que a cliente entenda como se usa os produtos, porque quando ela comprar, ela já vai ter aprendido a como que se faz. Então, o interessante da sessão de cuidados com a pele é onde você vai ensinar acerca da qualidade dos produtos, dos benefícios, como se usa, o passo a passo, e vai apresentar a empresa. Nesse momento, eu gosto bastante de fazer um quebra-gelo já no início da minha sessão, onde eu me apresento a minha história Mary Kay e apresento também sobre a empresa. Interessante também você ouvir, né, sobre as pessoas, perguntar se elas conhecem Mary Kay, qual o produto que elas já usaram, e elas também se apresentar. Observe também que ali na mesa eu já deixei alguns materiais de apoio, espelho, revista e lenço. Então vamos para a prática. Depois que tu fez ali a tua apresentação, apresentou sobre a empresa, a gente começa então a sessão de cuidados com a pele. Interessante é que antes de você começar, tem aquele quebra-gelo ali, você pergunte para as pessoas que estão, né, presentes, o que elas já fazem pela pele, se elas usam alguma marca, algum produto, se elas têm alguma rotina de cuidados com a pele. Então ali depois, você começa a apresentação dos produtos. Eu, Bruna, gosto de começar sempre com a esfoliação dos lábios, porque aí depois vai passando produto por produto, depois lava tudo de uma vez, tá? Pra não ficar indo toda hora no banheiro e aquela levantação sem fim. Então, aqui eu já explico sobre os benefícios do esfoliante labial. Vou colocar aqui agora um print na tela, o que eu falo sobre ele. Depois eu já peço pra molhar o rosto, por isso eu ando sempre com esse borrifadorzinho aqui, que é melhor do que ficar levantando toda hora pra ir no banheiro, até porque esses primeiros produtos precisam de água, então é legal você intercalar com o borrifador. Então pede pra borrifar o rosto e já começa aqui com gel 4 em 1. Também vou colocar aqui os benefícios do produto, tá? E tudo que eu falo sobre ele. Então depois de aplicar gel 4 em 1, aí vem com o borrifador de novo, pede pra borrifar no rosto inteiro. Já pego aqui, ó, toalhinha facial e peço pra ela tirar o excesso do produto com a água do borrifador, tá? E depois que tira o excesso do produto do gel 4 em 1, pede pra molhar o rosto de novo, que agora a gente vai pra o peeling. Peeling eu faço em um lado só do rosto, tá? Eu peço pra ela escolher um lado do rosto e peço pra ela aplicar. Por quê? Porque o peeling é o único produto que a gente vai fazer aqui nesses procedimentos que ele dá efeito na hora. É imediato, que ela sente, porque ela, quando ela passa assim a mão, é imediato também os poros dilatados. Quando ela vai fazer a base, ela vê um lado que tá com o produto aplicado e outro que não tá. Então ela consegue ver através da base também o efeito que o peeling causa. Fora que ele deixa o rosto bem clarinho, então ela consegue ver a diferença. Então é muito importante aplicar em um lado só do rosto. Eu gosto de fazer esse atendimento, tá? Caso você queira fazer do rosto inteiro, aí já é contigo. Então depois que aplica o passo 1 do peeling, aí sim eu peço pra ir no banheiro pra lavar com água abundante. E aí com esse enxágue, ela consegue tirar tudo o que aplicou, que ficou ali só, né, fazendo por cima com o borrifador. Então ali ela tira o peeling, tira o gel, tira o esfoliante e a pele fica assim, ó, maravilhosa. Pele de neném. E é também nessa parte que a gente não vai usar mais água. Então ali já dá uma leveza na sessão. Então depois que ela fez a aplicação do peeling da parte 1, tá? O passo 1, ela volta no banheiro com a pele sequinha, com aquele lencinho que eu ofereci pra ela. Você vai agora aplicar o passo 2, que eu vou mostrar o print aqui agora. Quais são os benefícios, como se usa e tudo que eu falo na minha sessão a respeito dele. E depois ali de aplicar o peeling, eu também faço outro quebra-gelo, pra não ficar aquela coisa só de aplicou, produto, aplicou. Eu pergunto sempre o que ela acha, como é a pele dela, seca, normal, mista, o que ela acha. Então dali, eu também já venho explicando sobre o mito da hidratação. Pra quem acha que tem a pele seca, pra quem acha que tem a pele oleosa, sobre o uso de um bom hidratante que vai ajudar de acordo com o tipo de pele que ela tem. Aqui na parte do hidratante eu gasto um pouquinho mais de tempo pra poder justamente resolver a questão desses mitos que eu comentei anteriormente. Então nessa parte aqui, praticamente eu dou uma aula pra ela sobre pele, né? Então eu explico o seguinte, muita gente de pele oleosa acha que não precisa de hidratante pra não deixar a pele aquele aspecto de sebo. E muita gente de pele seca já acha o contrário. Acha que precisa passar bastante produto pra pele não ressecar e não craquelar. Mas o que acontece é o seguinte, o nosso corpo é inteligente e o nosso corpo também ele basicamente é feito de água. Então quando não estamos nos hidratando, seja tomando água, repondo essa hidratação através dos alimentos, ou até mesmo usando produtos que nos ajudam a se manter hidratado, não somente questão de pele, mas cabelo e corpo, o que acontece? O nosso cérebro, ele manda um comando pro nosso corpo inteiro, dizendo praticamente o quê? Parafraseando, né? Uma forma mais divertida de explicar. Essa pessoa não tá se hidratando, então vamos ajudar ela. Então através da soma de poluição, sujeira, maquiagem que já penetrou nos poros, que já ultrapassou os poros, faz toda essa soma aí, e através de óleo, jorra no nosso cabelo, na nossa pele, no nosso corpo. E é por isso que vem esse desequilíbrio, esse excesso de oleosidade, que não é bom. Por quê? Porque a oleosidade produzida de uma forma maléfica vai trazer prejuízo. E quando tem muita sujeira acumulada, quando tem muita gordura, muita maquiagem em excesso, velha nos nossos poros, explode essa sujeira, que é o quê? Espinha, cravo, que basicamente é o quê? É uma sujeira que entrou ali em erupção, explodiu. Então é muito importante, além de lavar o nosso rosto, a gente hidratar. Seja qual for o nosso tipo de pele. Então depois ali o hidratante ele é bem uma base de água mesmo, então ele demora um pouquinho a secar. Então nesse momento também que eu já venho com a demonstração de uma fragrância. Interessante também, gente, é que antes da nossa cliente chegar em casa ou no lugar que a gente for atender ela, eu gosto sempre de borrifar o espaço, tá? O ambiente com a fragrância que eu trouxe de amostra. Porque ela já vai chegar, já vai sentir aquele cheirinho, e depois ela vai ter a oportunidade de borrifar nela mesma, tá? Então já leva uma fragrância. Então pega aí uma fragrância, abra, use para o teu trabalho. Isso não é gastar produto, isso é investir no teu atendimento. Uma fragrância aberta que tu tira aí da tua loja, que você pode até pegar a tua fragrância de consumo mesmo, tá? Eu faço isso. A fragrância que eu tô usando no momento, a fragrância que eu escolhi pro meu mês, é a fragrância que eu levo nas minhas sessões. Que ela precisa abrir um produto, não é que eu já tô usando? Pronto, é a lógica. Então, investimento. As pessoas quando sentem o cheiro, passa, usa, elas querem comprar. É muito mais desafiador você vender um perfume lacrado do que um perfume já que tem uma amostra pra experimentar, tá? Então depois disso, depois do hidratante, espelho secar, perfume,
dá aquele quebra-gelo, conversa sobre notas de perfume, fragrâncias, o que ela mais gosta, o que ela usa, vai tirando as dúvidas dela. E assim a gente vai fazer uma coisa bem mais humanizada, bem mais descontraída, aquela coisa bem mais legal. E aqui nos aproximamos quase do final do nosso atendimento, né? O final da nossa sessão, que é a questão da proteção do rosto. Então ali eu explico pra ela que nós temos 2 tipos de protetores. E dependendo do horário que você estiver fazendo esse atendimento, tu vai usar o protetor indicado, tá? Se for uma sessão durante o dia, tu vai usar o protetor diurno. Se for sessão durante a noite, tu vai usar o protetor noturno, tá? Nosso gel de recuperação noturna. Então você explica pra ela ali sobre o benefício do produto, como se usa, tira as dúvidas dela acerca da proteção tanto do dia quanto da noite. Se for uma cliente que tem mancha no rosto, é muito importante você caprichar nesse momento. Vou te dizer o porquê, vou colocar aí na tela pra você entender um pouco melhor sobre proteção e manchas, tá? Já se foi o tempo que protetor é só pra quando a gente fosse pra clube e praia, viu? Hoje em dia, protetor já é um sinônimo, assim, de produto quase comparado a pasta de dente e escova. É de usar todo dia, todo dia, todo dia. Já se foi o tempo que era só pra proteger contra raios solares. Por quê? Já saiu estudos dermatológicos que hoje o que mais mancha a nossa pele é a luz que está mais próxima à nossa pele, que é o quê? Luz celular e luz da lâmpada, que são as maiores causadoras de manchas. A gente não tá tão perto assim do sol pra manchar nossa pele e tanto prejudicar. Mas celular, tarde da noite, no escuro, e só a luz dele exposta na nossa pele, tá aí o grande erro, tá aí a grande falha e tá aí o grande causador das manchas, principalmente de melasma. E caso o celular ou a lâmpada não esteja somente escurecendo essa mancha, tá fazendo ela também aumentar o tamanho. Então, é muito importante, todos os dias, assim como escovar os dentes, todos os dias é importante passar um protetor facial. E qual a diferença do protetor facial para o protetor solar? É que o protetor solar vai te proteger somente contra o sol. Então, realmente, é aquele protetor de usar somente quando vai em clube ou em praia. Mas protetor facial é de usar todos os dias, mesmo estando dentro de casa. E é esse produto aí que a Merkei traz, que proporciona esse cuidado pra nós. Ele é fator 30, que também é super indicado pra proteger contra essas luzes que estão dentro de casa. Não tem cheiro forte, não é aquele protetor que escorre nos olhos e arde, porque ele tem um toque seco, ele é mate, então fica bem comportadinho, não causa irritação nos olhos. E ele é ótimo pra ser usado todos os dias, sem precisar repor a aplicação dele, porque ele também dura 12 horas. Depois disso, a gente vem pro fechamento, que é a área dos olhos. A área dos olhos é o único produto que eu mesmo gosto de aplicar a cliente. Porque quando a gente dá no dedo assim, ó, eu acho que ela não vai ter uma referência depois quando ela estiver em casa com ele. Então eu mesmo gosto de ir lá, aplico aqui nessa área dos olhos e com os dedos eu peço em movimentos circulares pra ela ir dando pequenas pastilhas ao redor dos olhos e explico pra ela sobre o benefício do produto, o passo a passo de como se usa e o benefício, né, maravilhoso que tem de usar esse produto tanto de dia quanto à noite. Outra parte de quebra-gelo também é quando a gente vai fazer o teste de base. Eu sempre gosto de perguntar antes, né? Então, fulana, o que você gosta de maquiagem? Qual é o item que você mais gosta? Quando você vai se maquiar, o que é que não pode faltar? Então, eu gosto de ouvir ela, porque eu creio que quem escuta ganha a conversa. Isso é um estudo, viu, sobre vendas. Então, é muito interessante você sempre ouvir, porque volta e meia tu vai pegar ela pelas palavras dela, tá? Então, ali a gente faz o teste de base, que é muito importante fazer depois da sessão de cuidados com a pele. Por quê? A pele tá limpa. Então, pra você detectar qual é o tom perfeito da pele dela, vai ser muito mais fácil. Então, eu sempre gosto de testar aqui, ó, no cantinho, no dorso do rosto, porque tem que ser a tonalidade mais aproximada do pescoço e do rosto. Não pode ser uma base que fique branca aqui e aqui eu não sei que ela é morena, assim como o inverso. Então, a gente testa sempre aqui no cantinho, tá? Pega um pouquinho de base e passa aqui. Se desaparecer, se ficar meio certinho a cor, é porque de fato essa é a base dela. Base não é feito pra atacar as nossas origens. Base não é feito pra deixar a gente mais escuro, mais claro. Então, testou, viu que a cor ficou certinha, viu que meio que desapareceu a base, essa é a cor dela. Então ali você pega um pouquinho de base, coloca no dedo, quando é aqui em cima, uma quantidade boa, tá? Porque essa base precisa chocar ela. Então, se tampar as imperfeições da pele dela, ela vai querer comprar na hora. Então, uma quantidade boa e ó, pincel. Pincel. Lembra do investimento de você pegar alguns produtos para trabalho? Pincel, tá? Pincel. Porque uma vez que tu testa a base na cliente, depois fica meio assim, pode passar. E não tem uma esponjinha ou um pincel, vai ficar feio. Então, invista, pega um pincel aí pra você trabalhar, tá? De preferência, pincel da nossa marca, né? Porque a pessoa, o que ela usar aqui na sessão, ela vai querer comprar depois, tá? Então, entrega pra ela o pincel e fale também sobre a importância de ela ter um pincel pra usar a base. Vou te falar que agora, vou colocar aqui na tela agora, o que eu falo nessa hora do pincel, tá? E é muito importante. Lembrando daquele papo lá do hidratante que eu falei que o nosso corpo é inteligente e que o nosso corpo é basicamente feito de água? Aqui na base é a mesma coisa, tá? A base é líquida e o nosso corpo é feito de água. Então todas as vezes que a gente vai aplicar a base com as mãos, vai ter mais produto na nossa mão, na nossa pele, do que dentro do frasco ou no nosso rosto. Então às vezes a gente acha que a base tá acabando rápido, a base não testa, a base é muito líquida, é justamente pela falta de um acessório especializado pra passar a base. Então é daí que eu venho também com a importância de ter um pincel ou uma esponjinha. Eu já apresento ali na sessão mesmo, mostrando na revista o valor de ambos, seja do pincel ou seja da esponjinha, e falo qual é a importância e também sempre pergunto pra ela. Quando você vai passar a tua base, você passa com o quê? Porque se ela disser que passa com as mãos, pronto, você já quebrou o mito dela bem aí, nessa explicação sobre a questão da mão, né? Não passar a base com as mãos. Base não é creme, base é maquiagem. E se ela disser que passa pincel ou esponja, dependendo da resposta dos dois, você vai explicar ali que não tem um certo ou um errado. Tem técnica, depende do acabamento que ela queira. Então, pincel sempre vai ter acabamento mais profissional, pelo fato de ser arrastado, pelo fato de ter cabo e ficar até melhor de manuseio. A esponjinha, pelo fato de ser batidinha, vai dar um acabamento mais natural. Então, tem um certo ou errado, depende do fechamento que ela queira na maquiagem dela. Finalizar o nosso atendimento, eu sempre gosto de finalizar com o bálsamo do nosso kit lábio de seda. Lembra que lá no começo a gente usou o esfoliante? Então, eu gosto de fechar com algo da mesma marca, que é o bálsamo. Mas caso você tenha ali, ó, eu acabei de explicar, tudo que a gente vai demonstrar pra cliente, tudo que ela vai usar nesse momento, ela vai querer comprar. Então, caso você tenha ali de pronta entrega algum batom, essa é uma ótima oportunidade pra você fazer a venda dele.
Já que demos um fechamento aqui com uma base, o rosto pede uma cor, seja por um blush, seja por um batom. Então essa hora de você fazer a venda desse batom. Tenha de preferência a mesma tonalidade pra demonstrar. E quando ela passar, vai casar com essa base, ela vai querer comprar. E aí você já vai ter ele de pronta entrega. E agora a minha parte mais importante do nosso atendimento, né? Que é o retorno que isso nos causou. Sessão não pode ser pra perder tempo. Sessão não pode ser pra gastar produto. Da sessão você tem que ter algum resultado. Não deu pra vender? Não tem problema. Isso acontece. Assim como uma loja de shopping, quando a gente entra e tá só pra olhar. Isso é super normal. Vai entrar pessoas na nossa loja de mercado que não vão comprar. Tá tudo bem. Mas sem resultado dessa sessão a gente não pode ficar. Não deu pra comprar? Peça indicação. Peça contatos para iniciação. Inicie essa pessoa no negócio. Chame pro consórcio. Tenha outras possibilidades de se encontrar com ela, seja pra uma aula de automaquiagem, seja pra uma sessão detox, seja pra ela conhecer outras coisas. Entregue a revista pra ela. Pegue mais contatos através do WhatsApp dela. Planeje depois de fazer um skin analyzer com ela. A base não deu certo, a base que tu tem no momento não deu certo, faz o quiz da base com ela. Mas não saia de lá sem resultados. E pra você que faz parte da minha unidade, você vai receber esse perfil do cliente aqui, ó, pelo WhatsApp. Ou, se você estiver próximo a mim, vou te entregar até impresso, viu? Que é sobre o perfil do nosso cliente. Então, no decorrer dessa sessão aqui, é muito importante você ter anotado a data de aniversário desse cliente, os produtos que ela mais gostou. É importante você ter anotado aqui também qual foi o procedimento que você fez com ela, para que em outras oportunidades você possa oferecer outro tipo de atendimento. E é importante você também ter anotado o nome da base dela. Então, esse perfil do cliente é muito importante que você tenha aí na tua sessão de cuidados com a pele. Mas qual é a parte mais importante do nosso atendimento? É o fechamento. O que é o fechamento? É quando a gente traz a venda pra próximo, pra perto. Então, depois que eu termino ali o meu atendimento de sessão, eu venho com a pergunta mágica, com a pergunta clássica, com a pergunta que não pode faltar. Então, fulano, o que você mais gostou? E geralmente, bem comum, a gente vai ouvir de tudo. Só que a gente sabe que não vai levar tudo. Pode acontecer, amém, senhor. Mas nem sempre alguém vai querer levar tudo. Então, ali ela vai falar, gostei do kit de pele, gostei do batom, gostei da base. Então, aí você faz o fechamento da venda. Em outro vídeo, em outra oportunidade, eu vou contar aqui como que a gente vai vencer as objeções, tá? Como que a gente vai vencer os nãos que aparecem no meio do nosso caminho. Mas, independente disso, a gente tem que contornar situações. Então, ali, como a gente faz o fechamento? Depois dessa pergunta eu sempre falo. Mas e hoje? O que você gostaria de ficar pra começar a cuidar da tua pele? Então, ali, eu espero a resposta, porque quem pergunta, vence a conversa, tá? E ali ela vai me dizer mais algumas objeções, com certeza. Ou ela vai falar, eu gostaria de ficar com tal. E ali a gente faz o fechamento, vê qual a melhor forma de pagamento, de preferência à vista ou parcelado no cartão, tá? Cuidado com os prejuízos prévios. Você tá vendo que não vai dar certo, tá querendo fazer? Cuidado, que isso já é um aviso prévio pra você não fechar essa forma de pagamento, viu? Então, parcelado no cartão, ou à vista no Pix. Ou você vai dizer, não, eu posso, mas só tal dia que eu vou poder pagar. Aí você fala, não, então tal dia a gente se encontra, eu te entrego o produto. E sorri e dá tudo certo.